Olá, gente. Aqui é o professor Guilherme, sou professor do Cefet e estamos começando com o curso de cálculo a várias variáveis para engenharias, algumas engenharias aqui do Cefet. Nesse curso a gente vai ver derivadas parciais, a gente vai ver funções, muitas coisas a respeito de funções de várias variáveis, incluindo integrais. E vamos começar com uma introdução à função de várias variáveis e com os gráficos de funções. É importante que a gente comece explicando do que se trata uma função de várias variáveis, já fazendo referência às funções de uma variável. Muitos aqui que já fizeram um curso de cálculo 1 devem saber o que é uma função de uma variável, principalmente uma variável real. Então vamos recapitular aqui funções de uma variável real. Para funções de uma variável real, a gente vai ter para cada valor real, a gente vai ter um valor, um outro valor real associado a esse, que é um valor em que, por exemplo, no caso dessa função aqui, a gente tem 1 sobre x2 mais 1. Se a gente, para cada valor real, que é o x, a gente chama aqui de x, a gente vai ter um valor f de x associado. Então a função vai levar a cada x um f de x, que é o 1 sobre x2 mais 1. Então vejamos um exemplo aqui. A gente tem f de 2 e 1 quinto, que é 1 sobre 4 ao quadrado mais 1. Ou a gente pode ter f de menos 1 igual a 1 meio. Para cada ponto A, vamos chamar um ponto aqui de A, e vamos deixar livre a sua posição. E vamos marcar um ponto no eixo das abscissas e um outro ponto na curva. E do que se trata isso aqui? É claro, né, eu ainda precisaria. Mas o B aqui no caso é o f de A. Visualizar. Então, do que se trata isso aqui? Essa função, para cada valor aqui que a gente tem, cada valor que a gente tem aqui, vai aparecer um valor no f de x. Esse aqui é o x, e essa altura aqui é o f de x, onde está a mãozinha aqui, vocês podem ver. Então, a altura desse comprimento marcado aqui é o f de x. E o gráfico, ele tem um ponto B aqui, e tem um ponto f de x aqui, que tem uma projeção ortogonal sobre o eixo das abscissas, dando que é o x. E o x é essa distância do zero até aqui,
e que quando está à esquerda é considerado negativo. E a mesma coisa aqui quando o ponto aqui está abaixo, a função é porque a função é negativa. E para traçar um gráfico, basicamente, para cada ponto x, a gente marca. Se for positivo, a gente sobe até dar o valor. Levanta uma ortogonal até dar o valor f de x, ou então desce o f de x em módulo, né, para baixo, se for negativo. Então, é isso que a gente tem para gráficos de função. A gente tem técnicas que a gente pode reparar aqui. A gente pode ter um ponto de inflexão, a gente pode ter uns pontos de máximo, uns pontos de mínimo. Aqui podemos ver que a função aparentemente tende a zero. De fato, ela tende a zero quando ela tende a mais infinito e a menos infinito, entre outras coisas que muitos de vocês já aprenderam em cálculo 1, como se faz. Então, dito isso, podemos fechar a janela de podemos fechar a janela de uma dimensão, de duas dimensões. E vamos alterar aqui o, o gráfico para 3D. Um gráfico 3D, ele não é só mais, como ele é o gráfico apropriado para é o gráfico apropriado para esse tipo de problema. Então, gente, eu acho que eu não estou muito acostumado aqui ao gráfico ficar desse lado, mas enfim, o gráfico está do outro lado, gente. Mas acho que isso não vai prejudicar a visualização. O eixo aqui, gente, no caso, o eixo verde é o eixo dos y, tá? Como vocês podem ver, se eu escrever aqui f de x igual a x ao quadrado, vai crescer em direção ao verde, vai se aproximar do verde aqui. E aqui o x, o y é sempre maior do que zero. Ele está sempre depois aqui da parte vermelha aqui, e esse aqui é o eixo x. Então, aqui se trata do eixo x, gente. O eixo x é o vermelho e o eixo y é o verde. Já o eixo azul é fácil ver que se trata do eixo z. Isso é importante para a gente ver algumas propriedades. Parece que não está muito fácil aqui de colocar do lado que eu estou acostumado, mas fica assim. Então, o mais comum é trabalharmos com esse tipo de perspectiva aqui, um x um pouco para cá e o y para cá. E é claro que a gente não vai trabalhar muito com, não nesse momento, né, com funções de x ao quadrado, função de uma variável só. A gente vai trabalhar com funções de mais de uma variável. No caso de gráficos 3D, duas variáveis. Vou começar com a mais básica de todas, uma das mais básicas possíveis. A soma de duas funções. A soma de dois números. Nesse caso aqui, gente,
temos uma função que forma um plano, como vocês podem ver aqui, que ainda está muito transparente. Vamos tentar deixar um pouco mais opaco. Enfim. Como vocês podem ver aqui, essa função esse parte em vermelho aqui é um plano, porque se trata da função x mais y, que é o que acontece sempre que a gente fizer qualquer coisa do tipo 2x mais y mais 3, por exemplo, vai ser outro plano. Sempre será um plano, sempre que a gente tiver uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais outra constante. Mas, falando em funções de várias variáveis, o que é uma função de várias variáveis? Vejamos um exemplo. Vamos pegar um exemplo mais difícil. X ao quadrado, um exemplo clássico. Esse aqui vai ser o efeito gráfico que a gente vai ver, ele tem essa cara aqui. E fazendo o mesmo princípio, marcar dois números aqui, ponto A, B. Mas aí ele é um ponto no plano. Vamos acrescentar uma coordenada, 0 aqui, e B. Essa é a projeção do nosso ponto. E aqui F de AB. Reparem que à medida que eu mudo o A de lugar, o B continua na superfície que está aqui desenhada. Ele só ultrapassa aqui, só sai quando a superfície não cabe mais na tela. Mas enquanto ele couber na tela, enquanto ele couber na tela, gente, ele vai estar dentro da superfície. Então, aqui o que acontece? Está um pouco complicado aqui de mudar a caixa. Mas a gente pode inclusive aqui, ó, mudar o ponto A de lugar. Não, ele só não permite a mudança do ponto. E aqui vocês podem ver que o ponto de altura é o f de x. Agora a gente pode ver o f de x aí. E essa altura, o comprimento desse segmento aqui é o f de x. Mesmo que esteja fora aqui, pode não aparecer, mas aqui de fato estaria a superfície aqui, se eu teria continuado aqui. Porque essa função cresce muito rápido. Então ela não cabe aqui na tela, dentro desse domínio aqui. Bom, agora parece que a coisa mudou um pouco de figura.
Apareceu mais coisa aqui do lado. De fato. Apareceu mais coisa. Pronto. Então aqui, ó, a gente pode mudar a caixa de lugar. Aqui a caixa está média. Vou aumentar um pouco. Pronto. Mais largo aqui. Ele criou um ponto na superfície. É possível criar um ponto na superfície. Enfim. Vários recursos a gente tem aqui no GeoGebra, gente. Eu estou usando o GeoGebra principalmente porque os outros recursos não são muito bons para a gente trabalhar com gráfico. Então aqui, esse exemplo de gráfico aqui é um exemplo mais complicado. Ele é um exemplo em que a gente tem uma função que tem um formato bem mais complicado. A gente vai ver as quádricas já em breve. E as quádricas são mais simples. E essa aqui nem é das mais complicadas. A gente ainda dá para complicar bastante, por exemplo, se a gente tivesse isso aqui. Uma coisa assim. Realmente é bem mais chatinho de trabalhar. Olá, de volta aqui. Temos uma função quártica aqui, né, que tem algumas simetrias, mas ela ainda assim é um pouco complicadinha de trabalhar. Mas vamos analisar também não só o que é um gráfico de uma função, né? Mas o que uma função significa, né? Aqui, no caso, a gente já tá conseguindo ver como traçar um gráfico de uma função. Mas o que é uma função afinal? Né? Uma função, vocês sabem o que é uma função de uma variável, né? Vocês já conhecem o conceito de função, provavelmente. Mas funções de várias variáveis, na verdade a gente pode pensar como uma função em que a variável é um ponto dentro de um plano. Então o domínio ele vai ter mais dimensões, ele vai ser maior. E sendo o domínio de mais dimensões, a gente pode pensar como se fosse só a variável do ponto. Mas se a gente pensar em R como sendo a variável principal, são duas variáveis, ou podem ser três também. Se a gente eventualmente a gente também vai trabalhar com funções de três variáveis. Então, vejamos um exemplo aqui. Essa função mesmo, essa função. Então, vamos apagar esses recursos aqui. Estão dando muita informação. E vamos pegar um exemplo. Quanto seria f de 2? Quanto seria f de 2? No y e 3 no x. X daria aqui, daria 9, né? Aqui daria 16 sobre 4, 4 menos, vai dar 9. Se a gente, então aqui f de 3 de 2, 9. Aqui vai dar 4, né?
Se a gente aumentasse aqui para 6, 6 a quarta é um número bem grande. Vai dar 36 ao quadrado. 36 ao quadrado, 216.296. Menos 36, 1.260. E se a gente botar 20 aqui, a gente botar vai ficar 1.660. Aqui 20, F de 20,6. 688, é porque subtraiu aqui. 2400. É porque dividiu por 4, gente. Então, se fosse sem o. Se não tivesse dividindo por 4, daria. Desculpa o erro aí, gente. Enfim. É difícil trabalhar com GeoGebra. GeoGebra não é muito fácil trabalhar, não. Essa função ela cresce rápido demais, porque a função y4 cresce muito mais rápido do que a função y. Y2. Y4 cresce muito mais rápido do que Y2. Agora sim. 1660, como esperado. Enfim, a gente fizesse F de uma F diferente aqui. Vamos pensar aqui, cosseno hiperbólico de x vezes cosseno. Parece até uma falsa parábola, né? Aqui. Então, f de ln 2, ln 3, ele já bota em vírgula aqui. Ele não bota em fração. 2,08. Se eu fizer se sabemos que o cosseno hiperbólico do ln de 2 vai dar 2 elevado a x aqui ele não é capaz ainda de perceber né, tem uma certa dificuldade de calcular aqui. Aqui vamos reescrever, né? 3 ao quadrado. Gente. Não. É um aqui.
quanto dá 35 sobre 12? Dois vírgula 92. Aqui, cosseno é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2. É produto, né? Mas isso aqui é uma fração, né? É uma fração simples. Enfim. Desculpe os errinhos aí, gente, mas voltar tudo fica complicado aqui. Mas onde é que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Vamos colocar de novo funções mais simples. O cosseno de x. Claro que se a gente botar uma função trigonométrica, ela vai ter padrões periódicos. Então, se eu botasse aqui π e π sobre 4, a gente teria π sobre 4 e π sobre 4. A gente teria 1 meio que dá a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o x, substituir pelo valor, aqui no caso a raiz de π sobre 4. Meio. Por quê? Porque é o produto de raiz de 2, que é o cosseno de π sobre 4, vezes raiz de 2, que é o cosseno, a gente substitui o y por π sobre 4. Se fosse π sobre 6, daria raiz de 3 sobre 6, não, raiz de 3 sobre 4. Daria 1 meio. Esse cosseno mais próximo daria a raiz de 3 sobre 2. E aqui daria a raiz de 6 sobre 4. Isso, raiz de 6 sobre 4. Vamos conferir aqui. Então é isso, gente. Isso são funções de várias variáveis. Vou dar uma fechada aqui. A gente daqui a pouco vai ver a questão das simetrias de gráficos de funções e as curvas de nível. Então, até a próxima, gente. É isso aí.